Olá para você que decidiu clicar nesse vídeo. Bom dia, eu sou Estevam, eu sou aluno do curso de Informática do Instituto Federal e esse vídeo é basicamente uma apresentação. É a apresentação de um protótipo, na verdade é a apresentação de uma ideia, de uma solução que talvez possa contribuir para a nossa sociedade, especificamente no Rio Grande do Sul. Por isso eu, juntamente com o meu grupo, estamos desenvolvendo esse projeto, que é o projeto Mão Amiga, que também é um trabalho do nosso curso, mas na verdade nós estamos ainda na fase de análise dele, ainda na fase de pensamento dele, nós ainda não começamos a aplicar o projeto de fato. E é para isso que esse vídeo está aqui, é para isso que você é importante para esse vídeo, é para isso que estou gravando esse vídeo, justamente porque eu preciso da sua opinião. Bom, feitas as apresentações, você já me conhece, então agora vamos para o que realmente importa, que é a aplicação em questão. E, bom, primeiramente, a ideia desse sistema, ela veio do pensamento acerca do contexto quase que catastrófico que Bento Gonçalves e, na verdade, Rio Grande do Sul inteiro acabou passando durante os anos de 2023, 2024, principalmente por causa das enchentes, por causa das catástrofes climáticas que o nosso estado enfrentou, o que acabou acarretando uma série de problemas sociais, como pessoas perdendo suas casas, ou pessoas perdendo seus animais de estimação, pessoas perdendo seus entes queridos, e nesse sentido o Rio Grande do Sul ele acabou enfrentando grandíssimos problemas sociais, e muitos deles são muito mais complexos de se resolver, e para muitos deles existem ONGs que estão dispostas a tentar resolver esses problemas através da doação, através da caridade. E, bom, pelo menos no meu meio social, não se menciona muito o assunto sobre ONGs. Na verdade, eu dificilmente encontro nas redes sociais, ou dificilmente é um assunto em pauta nos públicos, nos meios de conversa do meu dia a dia, o assunto de ONGs, o assunto de doação, o assunto de campanhas que ajudem de alguma forma a sociedade. E foi justamente pensando nisso, foi justamente pensando na visibilidade das ONGs que surgiu a ideia desse sistema. Aqui está o nosso protótipo do Mão Amiga. Esse protótipo ele não é o site pronto, vias de fato, nós ainda estamos na fase, na verdade, de análise do site. E, bom, vamos lá. A gente tem a página de login, basicamente, que, bom, padrão de todos os sites, obviamente. Essa página de login, então, tu basicamente vai entrar com a tua senha e o teu e-mail. Se tu esquecer a tua senha, tu pode recuperar ela. Se tu não tiver uma conta, aí tu pode criar uma. Nesse caso, a ideia é que qualquer pessoa consiga criar uma conta no site, certo? Então, tu digita o teu e-mail, que pode ser qualquer e-mail, de preferência o e-mail que tu utilize, uma senha, de preferência uma senha que tu lembre, o teu nome do usuário, a tua data de nascimento, e uma vez que tu cria, inclusive tu pode até escolher uma imagem de perfil, depois que tu cria, então, tu é levado para a homepage. Bom, a nossa ideia do site, ela se baseia, pelo menos visualmente, bastante na estrutura básica que a gente vê na maioria das redes sociais. E, primeiramente, também por uma questão de familiaridade. Justamente porque, considerando que a maioria dos usuários que a gente presume que vai utilizar o site, provavelmente já estão bastante familiarizados com o visual da maioria das redes sociais, com a estruturação das informações, então a gente escolheu fazer de uma forma bastante parecida, justamente para que quem for utilizar o site não tenha tanta dificuldade para entender como funciona, não tenha tanta dificuldade para entender como a informação está sendo disposta, então basicamente é essa a ideia. E bom, calma lá, porque a gente tem muita coisa para explicar. Inicialmente, então, a nossa ideia é que as ONGs elas consigam publicar posts e campanhas. Posts e campanhas vão aparecer ambos na homepage. Nesse caso, na homepage, no caso a página inicial, a gente vai ter a página de exploração mesmo do conteúdo do site em si. A gente vai ter uma lista dos últimos posts que foram feitos por todas as ONGs registradas, com o título da ONG, a data de publicação, a localização da ONG que publicou esse post, o título do post e um conteúdo sobre o post, um conteúdo textual, um carrossel de imagens, caso você prefira, e também você pode dar um like, né? Por que não dar like em tartaruga? E já adianto, tá? Não estranhe haverem tartarugas no nosso protótipo, nós apenas adicionamos essas imagens justamente para servir como uma ideia de exemplo de como ficaria esses conteúdos no nosso site.
Então, basicamente, eu teria uma opção de pesquisa, certo? Eu quero pesquisar por algum conteúdo, eu quero pesquisar por uma campanha, quero pesquisar por um post, quero pesquisar por uma ONG, inclusive. E aí, nesse caso, eu também tenho justamente a opção de filtrar as minhas pesquisas. Eu posso filtrar pelo tipo de conteúdo. Eu quero pesquisar por um post, quero pesquisar por uma campanha, por uma ONG. Eu também posso filtrar pelo número de curtidas, por exemplo, no caso de estatística, caso queira os posts com maiores curtidas ou as campanhas com menores curtidas. Eu também posso filtrar por data de publicação, por número de contribuições, que eu já vou explicar. E por identificação também no texto, caso eu queira que os resultados da minha pesquisa sejam correspondentes a todos os títulos que tem o texto que eu escrevi no campo de pesquisa. E eu posso aplicar esse filtro, obviamente, né? E rolando um pouco o conteúdo para baixo, a gente vê que tem uma aba de Conheça Novas ONGs. Essa aba ela serve justamente para que os usuários tenham acesso a uma lista das mais recentes ONGs adicionadas no nosso site, em que eles têm justamente também a data de criação dessas ONGs, inclusive. E além disso, junto com os perfis das ONGs e com os posts, a gente tem uma lista de campanhas, que mostra as campanhas mais recentemente adicionadas também por todas as ONGs registradas no nosso site. E também tu pode dar um like, né? Por que não dar like numa tartaruga chamada Winston? Também nós temos funções padrões do site. Por exemplo, digamos que o usuário esteja logado de fato. Digamos que eu loguei no site, então por aqui, pelo menu rápido, eu consigo sair da minha conta, eu posso voltar para a página de login, como eu também posso acessar minha conta de fato, né? E aqui eu vou ter basicamente as informações principais da minha conta, com a data de criação da conta, com a tua idade, com o teu e-mail, o teu nome e um texto de descrição caso tu queira adicionar um. A gente inclusive também pensa em fazer algumas adições, por exemplo, adicionar um campo em que o usuário consegue digitar o seu endereço. Porque a nossa ideia também é que diferentes usuários consigam acessar as contas de outros usuários simplesmente por uma questão de sociabilidade, por exemplo. E, se eu for proprietário da conta, eu consigo editar ela, eu consigo gerenciar ela, né? Caso eu queira editar os dados dela, ou se eu não quiser mais fazer parte do site, eu posso excluir a minha conta. Eu também posso sair dela por aqui, nesse botão de menu rápido. E aí vem uma funcionalidade importante, que são as ONGs relacionadas. E aí eu vou pedir para que você preste um pouquinho de atenção. Porque a nossa ideia é que as ONGs, inicialmente, pudessem criar suas próprias contas no site. Mas, pensando um pouco, a gente chegou na conclusão, na verdade, que uma ONG não deveria ser um usuário. A nossa concepção é a seguinte, que ao invés de uma ONG ser considerada um usuário, ela nunca vai ser um usuário. A ONG, na verdade, ela vai ser uma entidade que vai ser formada por diferentes usuários do site. Em que sentido? No sentido de que eu posso contribuir, eu posso fazer parte de mais de uma ONG. Aqui eu tenho uma aba de ONGs relacionadas, que são todas as ONGs do qual eu faço parte. Tanto as ONGs que eu administro, quanto as que eu já fiz alguma contribuição. Caso eu não faça parte de nenhuma ONG, eu tenho justamente essa tela, que me diz que eu não faço parte de nenhuma ONG. E aí eu tenho a opção de entrar em uma, pesquisando pelo nome de uma, ou eu tenho a opção de criar minha própria ONG. E aí nesse caso a gente também tem outro detalhe, que pelo menos a nossa ideia é que tanto ONGs físicas possam existir no nosso site, como também ONGs digitais. No sentido de que existem pessoas que provavelmente têm a vontade de criar suas ONGs, elas possuem vontade de iniciar as suas próprias ONGs, as suas próprias organizações não governamentais, mas elas não têm condições monetárias, por exemplo. Eu não tenho dinheiro para criar uma ONG, eu não tenho dinheiro para criar um CNPJ. E é aí para isso que entra a ideia de que qualquer usuário tem a capacidade de criar uma ONG. Nesse caso não é nem necessário digitar o CNPJ da ONG, porque a ideia é justamente que possam existir ONGs físicas cadastradas no site, mas também ONGs apenas digitais. ONGs que não existem fisicamente na vida real, mas que existem digitalmente, em que eu posso contribuir remotamente para essas ONGs e de alguma forma vou estar contribuindo para a minha sociedade, né? E no caso de eu fazer parte de uma ONG, eu tenho também a lista de ONGs do qual eu faço parte, né? As ONGs relacionadas, em que eu tenho também a data de quando eu comecei a fazer parte dela, além então do nome da ONG e do assunto da ONG, que eu já vou explicar daqui a pouco. E eu também tenho a opção, nesse caso, de gerenciar as ONGs da qual eu faço parte. Caso eu queira, por algum motivo específico,
deixar de fazer parte de uma ONG, deixar de contribuir para uma ONG ou deixar de ser administrador de uma. Seguindo em frente, então. Aqui eu tenho, talvez, a parte mais importante do nosso site, na verdade, que é o perfil da ONG. E, nesse caso, se eu for proprietário da ONG, é óbvio que eu vou ter a opção de editar os dados. Ou, simplesmente, caso eu queira excluir a ONG por algum motivo. Obviamente que se eu sou uma pessoa que não administra a ONG, mas eu quero acessar esse perfil, é óbvio que essas opções de edição e exclusão não vão aparecer para uma pessoa que não faz parte da ONG, né? Que não é administrador, na verdade, da ONG. E aqui então eu tenho o título da ONG, eu tenho um carrossel aqui atrás como banner de imagens da ONG, eu tenho uma foto de perfil, eu tenho um subtítulo, caso queira adicionar, a data de criação da ONG e o tema, que como eu falei nesse caso, o tema ele basicamente se refere ao que a ONG faz especificamente, qual é a função principal da ONG. Ah, ela trabalha com resgate de espécies, no caso de tartarugas, ou ela trabalha com doação de objetos, ou ela trabalha com assistência social, por exemplo, com usuários de drogas, por exemplo. Aqui eu também tenho exatamente esse número estatístico, que indica o número de pessoas que faz parte da ONG. Tanto pessoas que são administradores, quanto pessoas que não são, que são apenas contribuidores. E aí, nesse caso, como eu falei, a gente tem a opção de reporte da ONG. Por quê? Porque há a possibilidade de uma, tanto física quanto digital, não ser legítima, ela ser abusiva, ela ser uma ONG de fachada, por exemplo, que serve para roubar dinheiro das pessoas. E aí, nesse caso, se eu consigo reconhecer uma ONG desse caráter, então eu tenho a opção justamente de reportar abuso, para que então a equipe de moderadores, no caso eu e o meu grupo, possamos identificar e tratar o assunto com melhor qualidade, né? E bom, aqui eu tenho a parte da navegação do perfil, em que eu tenho a página inicial, que é a página de sobre, que vai ter um texto resumo sobre a ONG, né? No caso, é um texto que a ONG vai digitar, obviamente. E eu tenho a parte de campanhas, que vai mostrar as campanhas que a ONG vai fazer. A nossa ideia com isso é que as ONGs, elas têm a capacidade não só de criar as suas contas e de adicionar informações sobre a ONG, mas também criar campanhas, para que remotamente, pelo próprio site, usuários consigam tanto acessar as ONGs quanto contribuir pelo próprio site para alguma campanha que a ONG esteja fazendo. E aí, nesse caso, eu tenho dois tipos de campanhas que uma ONG consegue fazer. A ONG de doação e a ONG de informação. A diferença entre elas é que a ONG de doação ela envolve especificamente uma arrecadação monetária. Nesse caso, em que eu tenho uma campanha em que eu tenho que ajudar uma tartaruga chamada Winston, eu tenho uma meta de arrecadação de 10 mil reais, e aí nesse caso eu tenho também uma estatística que mostra a porcentagem de progresso dessa campanha, que mostra o quanto já foi arrecadado, o quanto falta também para ser arrecadado para que a campanha seja atingida com sucesso, certo? O objetivo da campanha, no caso. E eu tenho também uma estatística que mostra o número específico de pessoas que contribuiu para essa campanha. E eu tenho a opção de dar like, né? Por que não? Por que eu não daria like numa campanha sobre tartarugas? E eu também tenho, como eu falei, a campanha de informação. Caso a campanha que eu estou fazendo, ela não envolva a doação monetária, mas envolva especificamente uma arrecadação física mesmo. No caso, eu preciso arrecadar objetos, por exemplo, e aí nesse caso eu posso escrever um texto explicando a minha campanha, ela serve para tal motivo, ela foi feita considerando tal coisa, tal situação que a minha ONG está enfrentando, e eu preciso para isso uma lista desses seguintes materiais em tantas quantidades. E aí, nesse caso, a pessoa ela tem a opção de doar fisicamente para uma campanha de informação. Seguindo, então, a gente tem a opção de visualização da campanha, que é uma página que vai dar os dados exatos acerca da campanha. Então, eu tenho o título da campanha, eu tenho a localização da ONG que publicou essa campanha, eu tenho um carrossel de imagens, né, caso, né, por uma questão estética, na verdade, eu tenho um texto resumo. E aí, junto com as campanhas, tanto de informação quanto de doação, eu tenho a opção de adicionar uma lista de materiais. Caso, por exemplo, a pessoa que entrou nessa campanha de doação, ela não tenha dinheiro, vias de fato, para contribuir com a campanha. Então ela pode simplesmente dar uma olhada aqui embaixo e ver que tem uma lista de materiais. Então ela pode contribuir fisicamente, caso queira, certo? Aqui eu tenho estatísticas da campanha, então a meta de doação, o quanto já foi arrecadado para essa campanha, e uma estatística em porcentagem também para ficar mais fácil de entender, certo?
E então eu tenho a opção tanto de arrecadar remotamente, caso a pessoa queira fazer um Pix, por exemplo, quanto também, como eu falei, no caso de doações físicas, ela pode entrar em contato com a ONG. Aqui eu também tenho uma informação da ONG que publicou a campanha e eu tenho a data de publicação da campanha. E também, novamente, eu tenho o botão de reportar abuso, caso a pessoa identifique que essa campanha ela é maliciosa em algum sentido, ela não é legítima, ela serve para roubo, por exemplo, ou para falsidade ideológica, certo? Então, para isso existe esse botão. E, obviamente, no caso, se eu for administrador da campanha, eu consigo ter acesso tanto à edição dos dados da campanha, quanto à exclusão dela, caso eu queira excluir a campanha, por algum motivo. Aqui embaixo eu também vou ter a aba de contato, no caso, para que, no caso de a pessoa queira fazer uma doação física, ou simplesmente tirar dúvidas, sabe? Ou fazer perguntas acerca da campanha, ela pode então entrar em contato com a ONG em específico. Voltando então para a página inicial, nesse caso, vale lembrar que essas páginas elas podem ser acessadas por todas as pessoas, por todos os usuários, tanto usuários que são administradores quanto os que não são. Obviamente que se eu sou um usuário administrador, então eu tenho a opção de criar campanha, por exemplo, certo? E, bom, eu tenho também a página de posts, em que eu tenho acesso a todos os posts específicos dessa campanha que eu estou acessando. Se você for administrador, como eu falei, você tem a opção de criar um post, de editar um post ou de excluir mesmo, no caso você queira, certo? Então aqui eu tenho a lista de todos os posts que foram feitos pela campanha. E então, por último, mas não menos importante, a gente tem a aba de contato, em que tu pode ter acesso então às informações de contato da ONG e, nesse caso, há a possibilidade de adição de qualquer informação de contato, na verdade. Seja um e-mail, seja um número de telefone, um endereço de preferência, certo? Voltando para a página inicial, existe uma última funcionalidade que eu quero mostrar para você, que seria justamente a parte de mapa. Por quê? Porque, além disso, como o nosso objetivo é permitir com que usuários tenham acesso mais fácil às ONGs da sua cidade, então a gente teria basicamente, além de tudo que a gente já mencionou, uma funcionalidade que permite com que usuários tenham acesso a um mapa, e esse mapa mostra então as localizações de ONGs mais próximas dele. Nesse caso, como eu estou em Bento Gonçalves, então eu tenho localizações, por exemplo, de 3 ONGs. Obviamente que na questão de um protótipo eu adicionei localizações fictícias, mas eu tenho aqui, por exemplo, 3 localizações de ONGs e eu posso inclusive analisar detalhes sobre essas localizações por esse menu rápido, em que eu tenho acesso tanto ao nome quanto à distância que eu tô dessas instituições, dessas ONGs. E obviamente que eu também tenho as opções principais de um mapa, em que eu tenho a minha localização e eu tenho as opções de zoom, né, de dar um zoom para aumentar ou para diminuir o tamanho do mapa. E eu acho que a princípio é isso. Não é como você deve ter percebido, não é um sistema muito grande e também presumo eu que não seja algo muito complexo, mas pelo menos é uma ideia que nós tivemos como solução digital, como solução nós, como pessoas que trabalham na área de informática, nós pensamos em uma solução que nós mesmos podemos construir para tentar ajudar a sociedade de alguma forma. E é para isso que esse vídeo está sendo gravado, na verdade, para que a partir da minha explicação sobre o protótipo, você possa avaliar a nossa ideia e dizer se realmente ela ajuda em alguma coisa, se realmente ela cumpre com o objetivo, que é permitir com que pessoas tenham mais facilidade em encontrar e contribuir para outras ONGs. E, bom, provavelmente você já deve ter acessado o formulário desse vídeo, mas caso não, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link para um formulário que vai ser justamente uma série de perguntas sobre o protótipo em si, em que você, tanto cliente quanto ONG, você pode responder nossas perguntas e dizer se realmente o nosso site atende ao esperado. E eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua atenção e tchau.